Na Vila Almeida, várias famílias vivem do comércio de hortaliças. A gente vai conhecer a plantação de alface do Felipe. E você vai ver também. Pesquisadores estudam o uso da macaúba e um programa de melhoramento genético de caprinos leiteiros. É agora, no Café com TV. O movimento na plantação de alface começa logo cedo. Segundo Felipe, a hora fresca do dia é o melhor momento para lidar com a hortaliça. A alface está presente no prato dos brasileiros e pode render um bom faturamento ao produtor rural se ele souber trabalhar corretamente. No programa de hoje, nós vamos acompanhar o passo a passo do cultivo de alface. Mas antes, tem muita coisa boa para você. Você já ouviu falar na macaúba? É uma palmeira de espécie nativa do Cerrado e da Mata Atlântica e que vem sendo usada no processo de reflorestamento. O fruto da macaúba pode ser usado na produção de biocombustível e a planta também ajuda na retenção de água. Hoje você vai conhecer duas pesquisas que avaliam o uso dessa espécie. Pesquisadores das Universidades Federais de Viçosa e Juiz de Fora e do Instituto Federal começaram a desenvolver trabalhos que utilizam a macaúba como parte do estudo. O laboratório é ao ar livre em uma propriedade no município de Olaria. As duas pesquisas estão relacionadas. Uma delas é o projeto de restauração florestal usando técnicas de nucleação. Este estudo é uma parceria do Núcleo de Biologia do Instituto Federal com o Laboratório de Ecologia da UFJF. O estudo pretende demonstrar a viabilidade da restauração de áreas degradadas usando a própria natureza. Para isso, são preparados 5 núcleos diferentes. Em cada um deles é aplicada uma técnica específica. A metodologia vai desde a atração de animais com a instalação de poleiros artificiais, por exemplo, até a reintrodução de micro-organismos no solo. Dessas 5 técnicas que são usadas, a gente tem o puleiro artificial que a gente faz. Esse puleiro aumenta a possibilidade dos pássaros disseminarem sementes. A gente tem transporte de solo, que a gente tira o solo de dentro da floresta, onde a gente já tem um banco de sementes florestal. Esse solo é usado na restauração e essas sementes germinam com sementes da floresta. A gente tem o sistema de Anderson, onde a gente pega uma espécie que já se desenvolveu e planta outras espécies para potencializar essa espécie que já existe a se desenvolver. A gente tem também chuva de sementes, onde a gente dispersa sementes de áreas de florestas locais, aqui, próximo à área de regeneração, e a galharia, onde a gente pega galho seco da área da floresta para aumentar o abrigo da fauna. Então, a gente aumentando esse abrigo da fauna, a gente cria ali um ecossistema onde você tem uma maior ciclagem de nutrientes para esse ambiente que foi degradado. Todas essas técnicas têm baixo custo, é uma técnica já comprovada pela ciência que ela potencializa a restauração de áreas degradadas. A mesma área também é analisada por um estudo do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa. O objetivo aqui é se criar uma unidade demonstrativa, já dentro de uma unidade de produção, que é uma fazenda produtiva, exemplificando as modalidades de uso de integração da macaúba com os sistemas de cultivo tradicionais, com a pastagem, com cultivos anuais e a recomposição de áreas degradadas, no caso específico ali, a recomposição de APPs. Já pôde ser observado que a presença de macaúbas em um terreno acima desse local aumentou a oferta de água. Houve uma melhor captação de água, infiltração de água no lençol freático que veio minar e restaurar uma nascente que estava seca há muito tempo. Para exemplificar, nós estamos aqui em plena seca, no mês de julho, várias nascentes secando e ali a água começando a brotar novamente. Então isso na verdade é uma comprovação na prática, dentro da unidade do produtor, de que a macaúba tem um viés ambiental muito forte. Outras 2 áreas também fazem parte desse estudo. Nesse caso aqui seria o objetivo desse solo arado revolvido, o cultivo da macaúba em linhas, nas entrelinhas o cultivo de culturas anuais, feijão, milho ou hortaliças, por exemplo. Naquele outro bloco, numa situação assim, de espelho, para você comparar o desenvolvimento, é uma modalidade de cultivo silvopastoril, onde você tem a floresta, a espécie arbórea, no caso a macaúba, consorciada com a pastagem. Naquele terceiro bloco seria a lógica de
proteger a nascente, ou seja, não é o plantio da macaúba dentro da nascente, ela está fazendo um cordão de isolamento entre a unidade produtiva e a APP, ou seja, a área de recarga hídrica, e dentro dessa APP tem o repovoamento com outras espécies nativas e técnicas de nucleação desenvolvidas pelos parceiros. As técnicas estudadas são de baixo custo e podem beneficiar até mesmo produtores da agricultura familiar. Até então era uma planta explorada exclusivamente no extrativismo. Hoje nós já temos um pacote tecnológico para viabilizar isso e, obviamente, esse pacote tecnológico está dentro de uma viabilidade econômica, para que seja viável para o produtor plantar, colher e ter renda daquela atividade, no caso a produção de macaúba.